Shalom, meus amados, bom dia. Nós vamos para mais um vídeo, dessa série sobre essa minissérie, novela, Gênesis, que está passando na Record. Antes disso, compartilhe o vídeo e deixe seu like, porque o vídeo vai estar muito interessante hoje, ok? Então vamos embora para o vídeo. É verdade. Bom, esse vídeo se trata então da fase 2, que eles chamam que é Noé. Se você prestar atenção na série, então eles saltam ali de capítulo 1, 2 e 3 e 4, de Gênesis, que é a primeira fase, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Gênesis. Eles já saltam imediatamente para o capítulo final do capítulo 6, Final do capítulo 6, já no capítulo 7. Ou seja, eles pulam o capítulo 5 e eles pulam o capítulo 6 de Gênesis praticamente inteiro. Eles não citam isso. Ou, na realidade, não é que eles não citam, eles entram por uma linha de interpretação teológica, vamos dizer assim, que começa no capítulo 4, então a linha de interpretação teológica deles para Gênesis 5 e 6, na realidade, Gênesis 5 eles nem citam Enoque, que eu achei muito falho isso, nem citaram Enoque, que é uma figura importante, que é citado, inclusive, no Novo Testamento por Judas, e nem é citado ali, que Enoque está no capítulo 5, sobre a questão do arrebatamento de Enoque e tal. Eles nem citam, basicamente, a linhagem, como eles acreditam, que a mistura das filhas dos homens e dos filhos de Deus, que está citado em Gênesis 6, que é aí que entra a polêmica, porque, na realidade, eles nem falaram dos gigantes, não falaram nada, não abordaram o assunto, como se nunca existiram gigantes. Eles nem abordaram o assunto de gigantes. Apesar de que na outra série da Record, que foi Terra Prometida, que foi sequência dos 10 Mandamentos, que fez muito sucesso na mesma emissora, eles colocaram lá um gigante, Então apareceu o gigante, fizeram toda uma produção em cima daqueles gigantes, E mostrou então Caleb conquistando a terra lá dos gigantes e tal. Então há toda uma questão que eles citam os gigantes no Terra Prometida, mas porém o mesmo não acontece em Gênesis, que está ali, é a mesma palavra usada para gigantes ali, no Velho Testamento ali nos gigantes, nos Néfilins, que vem da palavra Nefal, que é a mesma palavra usada também para os descendentes de Enaquins e tal, do gigante Golias, que existiram gigantes depois do dilúvio. Mas eles não citam os gigantes pré-diluvianos. Quem eram esses gigantes? Quem eram esses Néfilins? Quem eram os Benai Elohim, que a Bíblia cita? Porque Benai Elohim, querido, em Jó capítulo 1, versículo 6, é citação para anjos, tá? Benai Elohim. Também é citação em Jó capítulo 2. E também a mesma palavra usada, Benai Elohim, é citação ali em Gênesis 6. Então a palavra Benai Elohim, e depois ele cita filhas dos homens, que é Benot Ha-Adam, que é as filhas dos homens, Então é citado ali, então, Benai Elohim, filhos de Deus, e Benot Ha-Adam, que são as filhas dos homens, que são as palavras em hebraico ali encontradas no texto. Então Benai Elohim é claramente, isso todo teólogo confirma isso, é uma citação para anjos, não é uma citação para descendência piedosa de Caim, apesar de que eles querem fazer que nós acreditemos nisso. Então, os teólogos querem que eu e você acreditemos que os Benai Elohim, que está claro em Jó, que é o primeiro livro, vamos dizer assim, escrito, que todos concordam que é o primeiro livro, foi escrito antes da Torá até. Então, Jó ali está claro que Benai Elohim são os filhos de Deus. Então, meus queridos, só para a gente classificar para você aqui, então quer dizer que a Bíblia respalda, do lado aqui, a história respalda, a arqueologia respalda, e a não mais importante, ou menos importante, mas por último, a própria mitologia da humanidade respalda a existência desses seres, que a Bíblia classifica como Néfilins, mas vamos falar mitologicamente. Então a mitologia tem vários nomes, a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia romana. Então a mitologia tem vários nomes para esses seres, classificando como deuses, titãs e etc, etc. Quer dizer que então tudo isso é respaldado, começando com a própria Bíblia, mas eu tenho que acreditar nos teólogos? Não, porque a teologia, que nós apresentamos é a mais correta. É mesmo? Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Uma terceira coisa que eu falo sobre a questão de Benai Elohim, que é filhos de Deus,
é a questão que eu cito sendo anjos, é que Jesus mesmo, ele fala que, né, ele era o unigênito Filho de Deus. Ali no Evangelho de João, na realidade João fala esse testemunho de Jesus, que ele era o unigênito Filho de Deus. Ou seja, que antes de Jesus não havia classificação de filhos. Mas isso veio depois do sacrifício de Jesus, que ele passa de unigênito para primogênito. Então, quando a Bíblia se refere a filhos de Deus, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, está se referindo a anjos e não a homens. E há uma separação bem clássica ali em Gênesis 6. Benai Elohim, filhos de Deus. E Benot Ha-Adam, filhas do homem. Porque se fosse filhos do homem, ele classificaria Benai Ha-Adam. Então não é isso que você encontra no texto. Mas sim, eles querem fazer com que você e eu, né, cancelemos isso. Não, se não pode, não encontramos restos disso, ou restos daquilo, arqueologia isso, arqueologia aquilo. Bom, mas tá aí, né? Os dinossauros, que eles colocaram no início da série, colocando como uma criação pré-diluviana, como realmente é pré-diluviana, né? Ou antes, na realidade, da própria criação existiam, então, esses dinossauros, esses seres, né? Que eu já citei aqui, que eu particularmente, né, por mais que muitas pessoas não concordem, porque o livro de Enoque, então agora eu vou trazer uma argumentação para você aqui, baseado, né, numa releitura, né, que complementa, então, Gênesis 6 do livro de Enoque. Então o livro de Enoque, no capítulo 7, é uma releitura do capítulo 6 de Gênesis. Ah, mas você vai falar agora, passou do livro de Enoque. Ah, porque o livro de Enoque não é canônico. Então tá, vamos para algumas coisas interessantes aqui. Bom, o livro de Enoque, em Judas, né, no próprio texto da Epístola de Judas, que é antes do livro de Apocalipse, você que lê, no capítulo 5, aliás, Judas não tem capítulo, no versículo 5 de Judas, ele fala sobre o povo que pereceu no deserto. Então ele conta algo histórico, o povo morreu no deserto. Aí ele vem com uma outra comparação, assim como o versículo 6, anjos que não guardaram o seu estado original, mas foram após outra carne. Então ele faz a citação dos anjos que saíram do seu estado original. Pô, então quer dizer que a primeira parte é uma história, é algo real, concreto que aconteceu. Já a segunda parte, que fala sobre os anjos, então não é real, é uma alegoria, é isso que eles querem que você acredite. Aí vem o versículo 7, que ele fala então de Sodoma e Gomorra. Ele fala ali, não, Sodoma e Gomorra, que também é uma parte histórica. Então, peraí, então o autor de Judas, ele está meio confuso, o próprio Judas, a epístola, porque ele faz comparação 5, 6 e 7 nos textos, comparando um acontecimento histórico, que foi o povo perecer no deserto, com uma fábula, no versículo 6, que não tem nada de histórico, vamos dizer assim, que são os anjos. Não, isso não é histórico, isso é uma fábula que ele quis comparar. Aí depois ele volta para um contexto histórico, no versículo 7, falando de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, ele faz 3 comparações ali com aqueles que se desviam da fé em Senhor Jesus. Entende isso? Que eles querem que você acredite em algo que, não, isso não é histórico, isso não é fato, isso não aconteceu. Os anjos, eles não saíram de lá e vieram, se misturaram com as filhas dos homens e geraram raças híbridas de seres gigantes. Não, isso é impossível de acreditar nisso, tá? Não dá. Apesar que Judas fala, o autor de Judas fala, apesar que Gênesis 6 fala, apesar que eles não querem que você, né, tire nada de bom. Não, peraí, o livro de Judas não é canônico. Concordo, não está no cânon das escrituras, ele não é canônico. Mas na Bíblia mais antiga que tem, a Bíblia copta, a Bíblia etíope, o livro de Enoque está lá. Ele está como, né, faz parte do cânon bíblico que você tem na mão. Lá tem um livro de Enoque, na Bíblia copta etíope. Interessante, né? A Bíblia mais antiga que tem. Outra coisa, é muito interessante que autores como o próprio Moisés do Pentateuco, vamos dizer assim, da Torá, que ele cita em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, há uma citação inteira do livro de Enoque. Que interessante, né? Que está em Enoque, capítulo 1. Primeiro Enoque, capítulo 1. Ele cita ali. Que interessante. Outra coisa, Judas cita um trecho inteiro também do livro de Enoque. Ele cita o trecho, ele não só usa a comparação dos anjos ali, mas ele cita um trecho inteiro do livro de Enoque. Interessante, né? Outra coisa,
Jesus, em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, a parábola que já virou uma série também da própria Record, que é a parábola de Rico e Lázaro. E se você parar para pensar, sabe da onde que Jesus extraiu a história de Rico e de Lázaro? Porque ele conta algo ali, né? Que havia locais diferentes, onde o seio de Abraão estava Lázaro, que morreu primeiro, e em outro lugar que é o Sheol, o Hades, lugar dos mortos ali, de tormento, estava então Rico, e ele de uns estavam separados um dos outros, mas um viu o outro. Mas adivinha da onde Jesus tirou isso? Não, adivinhar é pecado, né? Enoque, capítulo 22 de Enoque. Essa parábola de Rico e de Lázaro, né? Você encontra a referência disso, dessa ambientação que Jesus faz, em Enoque, capítulo 22. Então quer dizer que eu não devo ler o livro de Enoque, também não devo pegar nada de Enoque. Enoque vamos dizer assim, vamos dizer assim, é um livro... Basicamente, aquilo que os teólogos querem que você faça é demonizar o livro de Enoque, que nós encontramos dezenas de citações nas escrituras dele. Deuteronômio 33, 2, né? Lucas 16, Jesus falando ali de Enoque 22, né? Próprio livro de Judas, Gênesis capítulo 6, Enoque 7. Quer dizer, paralelo de textos bíblicos vários citando Enoque. Bom, parando por aí. Então, paro de falar de Enoque. Mas Enoque é bem claro que eles são anjos. Por quê? Porque o livro de Enoque ele é bem claro, né? Ele é uma releitura de Gênesis 6 falando de anjos que geraram seres gigantes, porque ali é assustador. Esse capítulo 7 fala de gigantes de 140 metros de altura, que é surreal de se acreditar nisso. Mas está lá, entende? Gênesis 6 fala de gigantes. Não, mas gigantes não era só homens de uma estatura um pouco maior, né? Que eram guerreiros e eram muito maus. Basicamente é isso que eles querem, que era da descendência de Caim, que não tem nada de aberração, não misturou nada. E esses ossos de dinossauro que você encontra aí, vamos dizer assim, eram bichos, eram animais, simplesmente. Mas Enoque fala sobre isso. Que eles começaram, então, não só comer carne humana, mas começaram, então, a cruzar animais com animais diferentes, ou seja, e isso é tão sério, o que aconteceu em Gênesis 6, esse cruzamento de animais, que quem fala é Enoque. Na realidade, Enoque cita que eles começaram a fazer essas coisas diferentes e geraram animais aberrantes, que a gente chama hoje de dinossauros, para a própria alimentação deles, né, desses gigantes. Enoque se classifica 3 categorias diferentes de gigantes, tá? Que eles começaram a fazer guerras entre si, e contra os seres humanos, obviamente, mas entre si, categorias gigantes diferentes, e que esses seres todos, a maldade imperou de uma forma tão surreal, foi algo tão aberrante, que Deus decidiu destruir toda a vida na Terra, por conta dessa mistura híbrida toda que aconteceu. E isso foi tão sério, irmãos, que depois de Noé veio a chamada de Abraão, né, Isaac, Jacó, e dali então veio os israelitas. E quando Moisés, né, Deus entrega para o povo de Israel a Torá, uma das leis da Torá é que não poderia se cruzar, né, animais com animais, ou seja, de diferentes espécies, e a separação bem especificada entre animais puros e impuros, apesar que se já tinha lá em Noé, né, os animais puros e impuros, mas não misturar raças de animais diferentes, está na Torá. Porque isso aconteceu no passado. Se não tivesse acontecido nada, para que Deus então ia colocar isso? Se não houvesse nenhum tipo de hibridismo no passado, para que isso ia acontecer, né? De colocar isso na lei? Deus ia tirar isso do nada, essa ideia não, Deus teve uma ideia aqui, não, vou colocar, porque pode ser que aconteça. Não, aconteceu. Entende? Então nada disso foi abordado, nada disso foi colocado pano em cima, quer dizer que gigantes não existiram, e tá aí, né? Evidências. Então quer dizer que as pirâmides aí foi disco voador que colocou, né? Então, não, foi construído assim, aquelas pedras de tonelada. Eu gravei um vídeo aqui de Stonehenge, falando sobre as pedras aqui na Inglaterra de Stonehenge, tá? Tá aqui embaixo no meu canal. Falando exatamente sobre essa questão dos Néfilins, dos gigantes. Quer dizer que pedras datadas da época de Noé, quem foi arrastada de 200 km de distância, quem foi arrastada de cabo de corda, por homens normais, igual eu e você. Não. Então quer dizer que não existiram. Então, isso é uma falha muito grande dessas minissérie, que não colocou nada, não falou nada sobre gigantes, e pronto, foi ali um Noé muito bom,
por sinal, a produção foi muito boa, tá? Não tô aqui para te criticar, para criticar nada, mas para deixar algo que não foi relevante, que não deram nenhum tipo de vazão para nada disso, tá ok? Então, essa é minha, vamos dizer assim, minha frustração de assistir essa série e não ver nada, né, nessa fase 2, falando nada dos gigantes, que foi por conta disso que o dilúvio foi estabelecido. Então eles não abordaram nada disso, não, foi só a maldade, né? E aquela maldade ali, irmãos, vamos convenhar uma coisa aqui, para fechar esse vídeo aqui. Hoje em dia, o homem está muito pior do que aquela maldade suposta que eles colocaram ali, não é? Pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na cabeça. Hoje em dia está muito pior do que aquilo que eles mostraram na série. Quer dizer que por causa daquela maldade, suposta maldade ali, né, que realmente era mal, né, e tal, né, Deus destruiu a terra por causa daquilo? Não, meus queridos. A coisa foi muito mais séria, foi muito pior, foi muito mais além, sabe? Foi uma mistura que não havia mais retorno e Deus precisava resetar tudo. Exatamente foi isso que aconteceu, entende? Então, esconderam a verdade, infelizmente, na minissérie Gênesis. E tem vídeos falando sobre isso aqui no meu canal, vários vídeos. Se você quiser saber mais sobre o assunto, então assista os vídeos aqui, tá? Então deixei as referências bíblicas para você analisar. Tem um livro e-book de Enoque aí gratuito para você baixar e para você ler. Se você não leu, leia, analise, pesquise e tire suas próprias conclusões. Não quero aqui fazer a cabeça de ninguém. Então, sem mais delongas, o vídeo já ficou muito longo, esse comentário. Shalom, fique na paz e nós voltamos para comentar de novas fases. A próxima é Babel.